Olha, Duval, e tem um outro ponto que é importante, que é o seguinte, que eu não trouxe na minha fala aqui, na última intervenção. Se o Alexandre de Moraes te persegue, eu preciso te defender. Se o Alexandre de Moraes te persegue, eu preciso te ouvir. Por quê? Se o Alexandre de Moraes persegue Bolsonaro, se o Alexandre de Moraes prendeu... Duval, você deve saber como está a vida do Anderson Torres. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está com a vida destruída. Destruída. Por quê? Alexandre de Moraes perseguiu. Então, veja, se o Alexandre de Moraes persegue, a audiência tem que entender, fazer a leitura. É tão claro como a luz do sol. Se o Alexandre de Moraes decide perseguir, eu preciso ouvir. Se o Alexandre de Moraes decide invadir gabinete através da ação da Polícia Federal, ordem incumprível, mas foi cumprida, como o Duval está falando aqui. Se o Alexandre de Moraes perseguiu, eu preciso dar espaço, porque os veículos de comunicação que compõem o consórcio, patrocinados pelo governo, fecham as portas. Fecham as portas. Então, está sem rede social, não pode falar, não tem espaço na imprensa. E tem um detalhe, professor, desculpe interrompê-lo, que é uma frase que diz assim: se você não pode destruir o argumento, você destrói o argumentador. Então, fontes minhas lá dentro do Palácio do Planalto souberam que foi dada a ordem ao ministro de Comunicações para que jogasse essa narrativa para a imprensa, que eu era uma pessoa que estava doida, então, para não ter nenhuma credibilidade do que eu estava falando. Então, isso é um jogo do sistema. Eu sozinho enfrentando um sistema de muitos anos de poder aqui dentro. E quando eu comecei a descortinar e mostrar que o atual governo era o responsável, e provas eu já demonstrando, quando eu vi que a CPMI virou circo, eu mesmo pedi para sair e comecei a trabalhar lá em Washington, onde fomos juntando documentos, provas e tudo mais. E aí, se eu não fosse a minha relação que eu tenho com a Força de Segurança Americana, eu também não teria tanta facilidade de conseguir apoio. Lá eu consegui apoio. Aqui eu consegui somente crítica. Ah, tudo que ele falou é mentira. Ele estava doido. Não tem nada nesse pendrive, tem só música. Então, as pessoas que estão aí do outro lado do celular ou do computador, é fácil criticar para querer um Brasil melhor, mas não vem a campo. Não vem enfrentar campo. E as ilegalidades que foram violadas aqui pelo ministro, você como um radialista profissional de anos, chegando no topo da carreira, cometer erros básicos para quem está iniciando uma carreira, faz sentido? Não faz sentido. Isso aqui é total certeza de que ele é o Alexandre o Grande, mas não mais pelos americanos. E o destino, a verdade demora, mas ela aparece. Olha o que o destino fez. O mundo dá voltas. Simplesmente o Trump está em primeiro lugar na pesquisa. Lá nos Estados Unidos é certo que ele vai ser o próximo presidente. E ele convidou quem para ser o vice dele? O Marco Rubio, exatamente o senador que está à frente, ele e a equipe dele, dessas investigações do Alexandre de Moraes e do presidente do Congresso e da Câmara dos Deputados. Olha só, então a direita americana está conduzindo esse processo, porque a direita brasileira que foi perseguida. Eu não vi ninguém da esquerda sendo penalizado. Então, são questões que, assim, a esquerda, agora eles estão se dando mal. Veio Randolph fazendo um vídeo ano passado criticando o ministro Alexandre de Moraes pelas decisões monocráticas do ministro, e agora defendendo. É muita hipocrisia. E eu sou muito verdadeiro. Eu não conseguiria sair daquele galpão vendo tanta crueldade, com um cheiro de tortura, que existe um cheiro específico, isso veio desde a época da Segunda Guerra,
quando os alemães pegaram e prenderam todo mundo ali para serem disseminados, todos diziam que existia um cheiro de campo de concentração, que é, desculpa falar, mistura de cheiro de vômito, fezes humanas, urina humana, lágrimas, suor, roupa, tudo. É um cheiro específico. Eu sempre li sobre isso. E nesse galpão eu senti isso. Então eu saí dali, assim, convicto que eu precisava proteger e ajudar as pessoas que ali estavam. Porque era muita injustiça a forma como eles estavam ali dentro. Claro que os que quebraram, eu disse até ao vivo, está ao vivo, pode pegar, eu falando, eu espero que vocês sejam presos. Mas essa senhora, esse senhor, pelo amor de Deus, como é que eu, que trabalho na segurança pública, vou pegar uma senhorinha que nem consegue, que eu tenho vídeo, nem consegue subir a escada do ônibus, vai estar depredando o Congresso? E outro, para esclarecer, que é uma dúvida de todo mundo. Ah, mas todos esses estavam lá dentro quando foram presos. Quando eles perceberam, os patriotas perceberam que havia esse movimento coordenado de destruição, então estavam no STF, depois foram para o Palácio do Planalto, os patriotas, todos, idosos, crianças, famílias e tal, vieram para frente aqui do Congresso, ficar na grama. De repente aparece o helicóptero da Polícia Militar, isso tem em vídeo, já é público, e começa a fazer disparo com bala de borracha. Mas a bala de borracha sendo disparada, ela é disparada pelo calibre 12. Ela pode cegar, ela pode matar. Então não se fala munição não letal, se fala munição menos letal. Então, esse é uma técnica que não existe, de controlar distúrbios civis pelo helicóptero, isso não existe. Então eles começaram a tirar bala de borracha, aí famílias, crianças, idosos correndo, tomando tiro para um outro lado. Quando chegava no outro lado, apareceu o helicóptero da Polícia Federal fazendo a mesma coisa, dando tiro de borracha. Então, essas famílias, esses idosos, ficaram para um lado e para o outro, correndo, tomando tiro de borracha, até que foi uma cena que viralizou e todo mundo deu uma interpretação totalmente errada. Quando o coronel viu o que aquela família estava passando, os familiares, idosos e tudo mais, estavam passando, ele abriu a porta do Congresso, daqui do Congresso, e disse, entrem aqui para se protegerem. E entrou todo mundo para se proteger. E ele falou, podem ficar sentados aí, que nós vamos dar um jeito. Nisso chega um coronel da Polícia Militar e vê um monte de patriotas dentro do Congresso e dá voz de prisão em todo mundo. Mas eles, não, mano, nós fomos chamados para estar aqui para se proteger dos tiros de borracha. Então, são detalhes que você tem que ter numa investigação para entender o contexto todo e não ficar no achismo ou no ouvir dizer. Eu estou há 1 ano investigando cada detalhe, até o plano de voo do presidente. Então, tudo está documentado. Então, não há nenhuma dúvida que o governo deixou que isso acontecesse para que, então, pudesse ter o domínio total do governo. Só que eles não esperavam que ia ter um senador que trabalha na área da segurança e que estava de plantão nessa comissão representando o Brasil, assumir as investigações, e eu também, dentro é uma Anvisa para quem da área de inteligência, que é a SECAI. Sim. Então eu estava no local onde eu fiscalizava as agências de inteligência. E quando chegou documentos de inteligência para mim, comprovando que o governo sabia desde o dia 2, aí eu fiquei indignado. Foi quando eu chamei a imprensa para começar a falar para todos ao mesmo tempo e criar uma comoção social de que os culpados eram os que estavam no governo. Duval. E o problema... Eu tinha que me blindar, mas eu me expus. Sim. E algumas coisas eu fiz uma persuasão. Eu criei narrativas para ter imprensa de novo, porque
não estava conseguindo atingir o alvo. Bom, e aí eu cheguei para a imprensa depois, no final, e disse, ó, ao vivo, na Globo News, eu disse, eu menti para vocês. Menti e foi propositalmente. Eu precisava. Ah, mas então você... Quer dizer, eu não tenho medo de dizer a verdade, de dizer o que é certo, o que é errado, e esconder, não, isso aqui eu não vou falar e tal. Mas eu confrontei a Globo. E o sistema também, da área de imprensa, também vieram para cima de mim, dando aquela narrativa de que eu sou um doido. Então, quando teve até o próprio psiquiatra do Senado, que foi enviado, foi dada a ordem para ele ir na minha casa ver se eu estava bem. Sim. Ele saiu rindo, dizendo, senador, você está melhor do que eu não preciso te medicar em nada. Eu estou tomando remédio e você está ótimo. Eu falei, porque aquilo foi tudo uma encenação, foi tudo proposital. Então, a verdade, ela chegou para quem quis saber a verdade e chegou para o Congresso americano, que agora está tomando as providências nos órgãos internacionais que lidam com direitos humanos. Então, não é mais aquela, vai penalizar o Estado, o governo, não. Vai penalizar o ministro, o presidente do Congresso, o presidente do Senado. Ontem, da Câmara dos Deputados, ontem eu até conversei com o presidente do Congresso, falando para ele que ele precisa se preparar, porque ele está na iminência de receber esse documento. Sim. Então, ele falou, mas por quê? Eu não tive acesso ao documento, então eu não sei o conteúdo. Não Mas iria vai inventar chegar. também. Mas vai Mas chegar. é isso. Então a sociedade brasileira, hoje o governo perdeu força, credibilidade. Isso desde o início eu já dizia. Esse governo não tem dinheiro, ele vai quebrar. Ele está dando um ministério para cada partido, achando que vai ficar forte no Congresso. Não vai ficar. E depois de eu descortinar e dizer a verdade e provar que quem sabia e quem não sabia, inclusive os vídeos do Ministério da Justiça, que o ministro Dino disse que tinha sido deletado, eu tenho as cópias, mas não estão no Brasil, estão lá fora. Então, há uma fartura grande de provas e o tempo vai começar, então, agora a tomar as providências. A gente gostaria que tudo fosse muito rápido, mas na democracia precisa-se ouvir um lado, ouvir o outro, mas a fartura de provas, eles falaram, meu Deus do céu, Sim. Nunca vi tantas provas para tantos crimes dessa gravidade. Boa. Então é isso, explicar isso para os brasileiros, que eu fiquei 11 meses, um ano, sumido, o pessoal falou assim, o Marco ficou com medo e sumiu. Não, eu estava sem rede social e ainda o ministro determinou uma multa de R$200 mil para qualquer imprensa que fosse me entrevistar. Então a imprensa também sumiu. E eu não pude nem falar para os meus eleitores o que eu estava fazendo era falar a verdade do que estavam criando essas narrativas. Paguei um preço alto. A família sofreu muito. Inclusive, eu escutei do próprio oncologista, que minha mãe está com câncer, que esse foi um dos gatilhos para iniciar o câncer dela, que ela está em tratamento. De tanto sofrimento, porque teve... Para mim é normal, eu lido com polícia há muitos anos. Inclusive os que foram na minha casa eram meus alunos. Ficaram sem graça de estar ali. Estavam com equipamentos que eu, como senador da República, mandei emendas para comprar equipamentos de ponta. Então eles estavam muito constrangidos. Então eu estava muito tranquilo, porque nada a dever. Não tinha nada que eu poderia me preocupar. Mas era claro que era alguma coisa para tentar achar algo para entrar no inquérito e quebrar minha credibilidade. Mas não acharam. E foi a primeira vez em 200 anos. Escutem, o Senado tem 200 anos. Foi a primeira vez que teve uma decisão monocrática de um único ministro de invadir o gabinete de um senador da República, sem um fato determinado, sem ter nenhum crime cometido. E nós tivemos um parlamentar que foi preso com dinheiro na cueca
e não teve o seu gabinete invadido. E eu, sem cometer crime nenhum, apenas dizendo a verdade e dizendo quem são as pessoas que deixaram acontecer para ter um ganho político, eu fui perseguido.